Olá, crianças! Eu sou a professora Marina e estou de volta com vocês. Estou muito feliz, estava com saudades de vocês. Eu estava em impossibilidade de estar aqui com vocês, mas estou de volta, estou bem para nós termos mais uma aula de matemática. Que legal, né? E hoje nós vamos um assunto bem divertido. Nós vamos falar sobre estimando e comparando medidas diárias. Que será isso, professora? Que nome grande, que conteúdo é esse? Então, nós vamos medir, nós vamos estimar e comparar uma área. E você sabe o que é área? Será que é aquela área que está lá na frente da minha casa? O que será essa área, professora? Vamos ver comigo no slide? Olha aí na telinha. Quando precisamos medir a superfície de uma figura plana, como por exemplo a quadra abaixo, utilizamos a área. Agora vem aqui comigo. Veja bem, aqui nós também temos uma quadra, né? Observe, quando nós falamos em medir a área, nós vamos medir a parte interna, né? Toda a superfície da quadra, né? Não a parte externa, só o contorno, não. Nós vamos medir toda essa região aqui de dentro, ó. Certinho? E isso nós chamamos de área. É a parte que nós temos por dentro de alguma superfície. Ou também uma marcação que nós fazemos, por exemplo, no quintal. Nós cercamos o quintal todinho. Ali dentro nós temos a área que corresponde ao terreno que você mora, que é uma área. Temos também que nós podemos comparar a sua sala. A parte da sua sala, nós também podemos dizer que é uma área, uma superfície, né? Que nós vamos fazer ali, saber quanto que mede, quantos centímetros, quantos metros quadrados, não é? Que tem aquele espaço, o quarto, a cozinha, tudo isso nós chamamos essa superfície de área, certinho? Mas nós temos um conceito também sobre ela, né? Então, vamos acompanhar de novo aí na telinha. Observe a área. Você sabe, né? O que é área, né? Nós vimos que a área pode ser o quê? Pode ser qualquer superfície que eu queira, né? Fazer medições, um quarto, sala, cozinha, uma área de lazer. Eu chamo de uma área, né? O que vai corresponder a uma quadra de esporte, aquele espaço físico que eu vou utilizar para me fazer qualquer coisa que eu queira construir, ok? Então, isso eu posso dizer que é uma área, né? Observando o desenho da quadra, para que é utilizado o cálculo da área? Você sabe para que é utilizado? Então, para que eu vou utilizar esse cálculo? Para que eu possa, se eu vou construir um quarto, para eu saber a metragem desse quarto. Qual vai ser o tamanho da sua largura, do seu comprimento desse quarto? Da mesma forma de um banheiro, da mesma forma de um parquinho, né? Se eu tenho uma grande extensão de terra e eu quero lotear essa minha terra, então eu também vou precisar medir os espaços, as áreas que eu vou lotear. Então eu preciso, para fazer as medições, é muito importante para eu saber o tamanho que eu vou utilizar, certinho? Como podemos encontrar a medida de superfície da área de uma figura plana? Você já parou para pensar como, professora, que eu vou saber, né? Como que eu vou fazer para saber? Isso e outras coisas nós vamos aprender no decorrer dessa aula, certinho? No caso de uma figura quadrada ou retangular, multiplicamos a base versus a altura. Observe aqui, né? Nós temos aqui, nós chamamos o comprimento, né, de uma base. E nós chamamos, né, a altura, que é a largura da quadra, ó. Nós chamamos de altura, por conta como nós estamos vendo, né? Então, foi calculado base versus a altura. É a forma que nós vamos encontrar o cálculo, né? Vamos ver esse desenho aqui, essa situação, problema.
A diretora de uma escola municipal precisa comprar um piso especial para a nova quadra poliesportiva que mede 16 metros de largura por 27 metros de comprimento. E agora, ela precisa comprar toda essa metragem aí de piso para colocar nessa quadra. E agora, né? Como que eu vou solucionar esse problema? Acompanha comigo. Quantos metros quadrados de piso ela deverá comprar? Se eu preciso, né, de 26 metros de largura e 27 metros de comprimento, quanto será que vai precisar no total? Se ela comprar 500 metros quadrados, sobrarão ou faltarão pisos? Vamos pensar um pouco. Então, para que a gente possa calcular, a gente tem que primeiro, né, fazer a metragem. Acompanha aqui comigo. Então, aqui nós vimos, né, que nós temos o comprimento e nós já sabemos que esse comprimento é 27 metros, né? 27 metros quadrados, 27 metros. Todo o comprimento. E a sua altura, ou a largura da quadra, né? Ele tem 16 metros. Como que eu vou fazer esse cálculo, professora? Muito simples, né? Veja comigo aqui na telinha. Para encontrar a área de uma figura plana, devemos multiplicar a base versus a altura. Nesse caso, é comum chamarmos o comprimento de base de a largura e o comprimento de base a largura de altura, né? E vai ficar o cálculo assim, área igual a base vezes a altura. Portanto, no problema acima, temos a seguinte situação. Vamos ver a situação que nós podemos resolver. Agora, para encontrar o resultado, devemos multiplicar 27 vezes 16. Há várias formas para calcularmos abaixo. Veremos um exemplo muito comum. Olha só, nós vamos fazer uma continha de multiplicação. Certinho? Nós vamos armar a continha, vamos multiplicar e aí nós já vamos ter o resultado. Que temos como base a área, que é igual a base vezes a altura, né? E o valor a gente já viu aí. 432 metros quadrados é a quantidade que ela vai precisar. Mas isso vai ser o suficiente? Qual é a outra pergunta, né? Nós sabemos que ainda tem uma outra pergunta para solucionar. Essa não é a resolução do nosso probleminha. Então, precisamos, para responder a segunda pergunta do problema. Tem a primeira, que era descobrir a quantidade. E também nós precisamos saber se 500 metros quadrados vai ser o suficiente, se vai sobrar ou se vai faltar, não é? Se ela comprar 500 metros, sobrarão ou faltarão pisos? É uma outra pergunta que nós estamos fazendo, né? A segunda parte da pergunta. Conforme vimos no slide anterior, serão necessários 432 metros quadrados de piso. Se a diretora comprar 500, o que vai acontecer? Então, crianças, nós sabemos que 500 metros quadrados é um valor maior do que 432. Então, nós sabemos que vai sobrar, né? E para que a gente encontre esse resultado, nós precisamos fazer uma continha, um novo cálculo, que vai ser uma subtração. Muito bem, olha só, 500 menos 432, que vai ser igual a 68 metros quadrados, né? Muito bem, crianças. Agora vamos ver um outro exemplo. Olha aqui comigo. Professora, mas eu queria que a senhora me explicasse como resolver. Então, vamos lá. Veja bem aqui, ó. Então, nós temos aqui, né, a base vezes a altura. Nós temos aqui um retângulo, né? E nós vamos fazer o cálculo. Qual é o meu cálculo? Só um pouquinho. 2
vezes 8. 2 vezes 8, quanto que dá? Muito bem, tenho certeza que você sabe, vai ser 16 metros quadrados. É importante saber que são metros quadrados, porque é toda essa superfície que tem de ar amarelo do meu retângulo, né? Aqui nós temos um outro exemplo, nós temos aqui um quadrado, né? Quadrado, todos os lados têm a mesma medição. Então, eu tenho 6 vezes 6, né? No caso aqui, é importante vocês saberem que todos esses valores, esses tamanhos, eles são representativos. Não é o tamanho real, né? Que nós estamos representando aqui a metragem. É um tamanho representativo, tá bom? Então, aqui, para a gente fazer, nós vamos também fazer 6 vezes 6. Quanto que é 6 vezes 6? É que eu tenho a base vezes a altura, certinho? E 6 vezes 6 eu vou ter 36, muito bem. Então, aqui a minha resposta será 36 metros quadrados. Muito bem, né? Deu para aprender um pouquinho aí o que é uma estimativa, né? Fazer cálculos sobre uma área. Nós aprendemos hoje, né? O que é uma área e como calcular o tamanho dessa área. Certinho, te vejo na próxima aula. E não esqueça, acesse a nossa plataforma Eduque para você rever essa aula e muitas outras. Te vejo na próxima aula.